Você já imaginou ter um jardim inteiro sem precisar de um único punhado de terra? Parece estranho, né? Mas existe um segredo que muita gente ainda não descobriu. Um jeito de cultivar plantas lindas, fortes e saudáveis que crescem apenas com água e luz. Nada de sujeira, nada de vasos pesados, nada de pragas. Só beleza, leveza e tranquilidade. Hoje eu vou te mostrar o incrível mundo das plantas que vivem sem terra e te apresentar 8 espécies encantadoras, perfeitas para qualquer cantinho da sua casa. Algumas delas, inclusive, são mais bonitas que muitas plantas de jardim. E no final, eu vou revelar uma planta quase mágica, que sobrevive anos apenas na água e floresce mesmo quando ninguém acredita que ela é real. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo, porque o que você vai ver hoje vai mudar a forma como você enxerga o verde. A primeira que vamos falar é a samambaia d'água, a dançarina da natureza. Imagine uma planta que parece se mover com o ar. Suas folhas finas e delicadas ondulam levemente, como se dançassem ao som do vento e da água. Essa é a samambaia d'água, uma planta flutuante que não precisa de solo nenhum para viver. Ela cresce sobre a superfície da água, absorvendo tudo o que precisa diretamente de seu ambiente. É uma planta viva, respirante e elegante. Colocada em potes de vidro, tigelas rasas ou pequenos lagos artificiais, ela cria um efeito visual hipnótico, como se trouxesse um pedacinho de floresta tropical para dentro de casa. E o mais interessante, a samambaia d'água purifica a água naturalmente, reduz impurezas e mantém o ambiente equilibrado. Se você tem um aquário, um vaso grande ou um recipiente transparente, basta colocar algumas folhinhas. Em poucos dias, ela se multiplica, criando uma superfície verde flutuante que parece um tapete de vida. É leve, é linda e traz uma energia calmante. Perfeita para quem quer um toque de natureza sem esforço. A segunda é a jiboia neon, a planta que brilha sem luz direta. Agora, prepare-se para conhecer uma versão moderna e vibrante da clássica jiboia, a jiboia neon. Ela tem folhas em tom verde-limão, tão intensas que parecem brilhar sozinhas, como se cada folha fosse uma pequena lanterna natural. E o mais incrível, ela cresce perfeitamente somente na água. Corte um pequeno galho com um nó, coloque num recipiente de vidro com água limpa, e em poucos dias, raízes fortes e brancas começam a surgir. O segredo está na luz. Quanto mais luz indireta ela recebe, mais intensa fica sua coloração. Ela é perfeita para interiores modernos. Combina com vidro, metal, madeira e até ambientes minimalistas. Uma planta que parece dizer, não preciso de terra para brilhar. E se você gosta de decoração com toque sofisticado, coloque-a em um vaso alto e fino. As folhas pendentes criam um efeito visual encantador, como uma cascata luminosa descendo suavemente pelas laterais. É impossível não se apaixonar. A terceira é a espada de São Jorge Mini, a guardiã da casa. Você sabia que a espada de São Jorge também pode viver apenas na água? Pois é, essa planta, tão tradicional e cheia de simbolismo, é mais versátil do que muita gente imagina. Ela é considerada uma protetora energética e nas culturas africanas e brasileiras é símbolo de força, proteção e vitalidade. Quando cultivada na água, ela ganha uma nova elegância, raízes claras, folhas eretas e um visual limpo e moderno. Basta cortar uma folha saudável, deixar cerca de 10 centímetros submersos em um vaso com água e posicionar em um lugar com boa iluminação indireta. Em algumas semanas, você verá novas brotações surgindo. O mais bonito é o contraste entre o verde profundo das folhas e o brilho translúcido da água. É uma planta que transmite poder e serenidade ao mesmo tempo, ideal para a entrada de casa ou perto da janela, onde possa receber luz suave e afastar as más energias. A quarta é a clorofito, o verde que se multiplica. Se você gosta de plantas generosas, que crescem, se espalham e praticamente cuidam de si mesmas,
Você vai amar o clorofito. Também conhecido como gravatinha, ele é uma das plantas mais adaptáveis do mundo. E sim, vive tranquilamente apenas com água. Suas folhas longas e arqueadas criam um visual dinâmico, e com o tempo ele começa a produzir pequenas mudas nas pontas, como se fossem mini plantas penduradas. Você pode cortar essas mudinhas e colocá-las em novos copos com água, e logo terá um novo clorofito crescendo. É a natureza se multiplicando diante dos seus olhos. Além disso, ele é uma das plantas que mais purificam o ar, segundo estudos da NASA. Ou seja, limpa o ambiente, decora e ainda se renova sem parar. Em um vaso de vidro suspenso, o clorofito parece uma escultura viva, um símbolo de crescimento constante. A quinta é a Pilea peperomioides, a planta da sorte. Conhecida como a planta chinesa do dinheiro, a Pilea peperomioides é um verdadeiro amuleto verde. Com suas folhas redondas, brilhantes e perfeitamente simétricas, ela parece desenhada à mão. E quando cultivada na água, seu visual fica ainda mais encantador. Imagine pequenas folhas circulares flutuando sobre hastes finas, com raízes brancas delicadas se espalhando dentro de um vidro transparente. É como observar arte viva. Além de linda, a pileia simboliza prosperidade, equilíbrio e boas energias. Em muitas culturas, é comum presentear alguém com uma muda dessa planta como forma de desejar sorte e abundância. Para cultivar, corte uma haste próxima à base, coloque em água limpa e mantenha em local iluminado, mas sem sol direto. Em pouco tempo, novas folhas vão surgir, e cada uma delas parece um pequeno disco de esperança. É impossível não sentir uma energia positiva só de olhar para ela. A sexta é a orquídea na água. Beleza que flutua agora. Se existe uma planta que parece ter vindo de outro mundo, essa planta é a orquídea. E sim, algumas espécies conseguem viver somente na água. O truque está em usar o método chamado semi-hidropônico. As raízes ficam parcialmente submersas, absorvendo umidade constante, sem ficarem totalmente encharcadas. Com isso, as flores duram muito mais tempo e as folhas ganham um brilho saudável. As orquídeas são símbolo de amor, pureza e elegância. E ver uma orquídea florescendo dentro de um vaso de vidro transparente é algo mágico. Cada raiz parece uma escultura submersa e cada flor uma joia viva flutuando na água. Se quiser um toque de sofisticação instantânea, basta uma orquídea. Ela transforma qualquer ambiente em algo digno de capa de revista. Mas o que pouca gente sabe é que ela também simboliza resiliência. Mesmo depois de perder as flores, ela renasce. Silenciosamente, mas com força. É uma lembrança de que a beleza pode florescer outra vez, mesmo sem terra. A sétima é a pau d'água, o guardião do equilíbrio. O pau d'água, ou Dracena fragrans, é uma das plantas mais usadas em escritórios, salas e varandas. Ela tem um visual tropical, elegante e equilibrado. Suas folhas verdes com listras amareladas parecem pintadas à mão, e o caule grosso e firme transmite estabilidade. E sim, ela cresce lindamente apenas na água. Basta cortar um pedaço do caule, deixar cerca de 10 centímetros submersos em um vaso de vidro e trocar a água a cada 2 semanas. A dracena é uma planta que traz calma, reduz o estresse visual e cria uma sensação de harmonia. É como se o simples ato de olhar para ela já desacelerasse o coração. Em ambientes internos, ela se adapta com facilidade, mantendo o verde vivo e vibrante mesmo em pouca luz. E por isso, muitos a chamam de planta do equilíbrio. Ela ensina, silenciosamente, que a força pode ser leve e que o crescimento pode ser simples. E a nossa última planta é a tillandsia, a planta que vive do ar. E aqui está a nossa estrela final, a planta mais independente, misteriosa e fascinante dessa lista. A tillandsia, também conhecida como planta do ar. Ela não precisa de terra, não precisa de vaso, e, na verdade, quase não precisa de água.
Simplesmente absorve tudo o que precisa, umidade e nutrientes, diretamente do ar. Suas folhas formam desenhos geométricos incríveis. E dependendo da espécie, elas podem florescer com cores vibrantes: vermelho, roxo, rosa, lilás. É uma planta que desafia a lógica e encanta o olhar. Você pode colocá-la sobre pedras, madeiras, conchas ou dentro de globos de vidro. Ela parece flutuar, leve, livre, etérea. A tillandsia é o símbolo perfeito da liberdade natural. Ela vive, cresce e floresce sem depender de nada. E talvez por isso tenha se tornado uma das plantas mais admiradas do mundo moderno. Olhar para ela é lembrar que, às vezes, a vida não precisa ser complicada para ser bela. Essas plantas nos mostram algo muito maior do que jardinagem. Elas são uma metáfora viva. Nos ensinam que a vida pode florescer mesmo fora do comum, que há beleza nas adaptações. E que, às vezes, o segredo para crescer está justamente em abrir mão do peso da terra. Na simplicidade da água, na leveza do ar, elas encontram força para continuar. Cada uma dessas plantas é um lembrete silencioso de que a natureza sempre encontra um caminho, mesmo quando parece impossível. E nós também podemos. Agora me conta aqui nos comentários. Qual dessas plantas te encantou mais? Foi a samambaia d'água, dançante e delicada? A orquídea flutuante, cheia de mistério? Ou a tillandsia, que vive livre, sem depender de nada? Quero muito saber qual delas você vai trazer para sua casa. E se esse vídeo te inspirou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que ama plantas e natureza. Porque espalhar verde é espalhar vida. Até o próximo vídeo. E lembre-se, às vezes, tudo o que uma planta e uma alma precisam para florescer é um pouco de luz e um copo de água.